Pastor Ricardo, o pastorzão vai trazer a palavra aí hoje. Glória a Deus, aleluia. Por aqui que dá sorte. Por aqui que dá sorte. Pai do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor. Pai, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade, Senhor, a rica oportunidade. Deus, não sou merecedor, Pai. Não queremos nos colocar na condição de ser melhor, Pai, mas sim escolhido por um propósito maior, Deus, que é anunciar a Tua palavra, anunciar, Pai amado, as boas notícias, Pai, do reino de Deus, Pai, o evangelho da cruz, Pai. Nós, em nome de Jesus, queremos agradecer, Pai, a cada um, Pai, dos Teus filhos que saíram das suas casas. Pai, em nome de Jesus, toque em cada coração, Pai, cada coração diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, capacita, Senhor, a minha vida, capacita a vida dos Teus filhos, para o que o Senhor tem para revelar essa noite para nós, Senhor, para que nós possamos mudar, Pai, de uma vez por toda, Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor, para agradar o Teu coração e fazer a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que nenhuma frustração, que nada, Pai, possa abalar, Pai, as nossas estruturas de tal forma que nós não venhamos mais a ouvir a Tua voz, Senhor. Que por mais que nós estejamos na condição, Pai, do filho pródigo, Pai, por mais que nós estejamos pensar em desistir, por mais que nós queremos pensar em parar com tudo, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra possa entrar, Pai, entre juntas e medulas, Pai, para discernir o coração do homem, Pai, para trazer de volta os Teus filhos da onde eles nunca deveriam ter saído, Pai, que é na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai, abra corações e ouvidos nessa noite, porque o Senhor está aqui. Muito obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estou naquele processo, né? Todos que já têm nos visitado, do propósito da nossa árvore, né? O nosso propósito de estar ministrando a palavra de Deus. Alguns temas, tá? Eu não costumo pregar dessa forma, mas Deus me deu uma direção de como uma igreja ser arraizada, uma igreja solidificada, uma igreja com propósito e sabendo o seu destino, sabendo por que nós abrimos uma igreja. Então isso aqui já estava em meu coração e eu consegui colocar algumas coisas, né? Que é o todo, a árvore toda, você entende-se como temor. Nós já falamos sobre obediência, santificação. Hoje nós estamos falando de negar a si mesmo, já é a segunda mensagem de negar a si mesmo. Mas por que tantas mensagens do mesmo tema? Nós iremos para a glória no céu e nós não vamos esgotar a riqueza da palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que do nosso interior, não é só do meu, é do seu também, fluirão rios de águas vivas. Então, a partir do momento que nós nos dedicamos, nos separamos para meditar na palavra de Deus, Ele vai falar conosco. Então não há uma exceção. Isso não é um dom, tá? Tem o dom da sabedoria, o dom da ciência. Existem os dons relacionados à meditação da palavra. Mas buscar a palavra de Deus é uma obrigação do cristão. Quinta-feira, o nosso pastor Roberto, ele ministrou a palavra de Deus e ele deixou um ponto de interrogação. Se todos os livros, se todas as Bíblias forem recolhidas, nós não estamos longe disso. E se todas as Bíblias forem recolhidas, o que tem no teu coração? A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. No Velho Testamento isso já aconteceu. Então não tem problema nenhum de acontecer novamente. A palavra de Deus ser retirada do povo.
Como assim? Será que é possível? Sabe por que é possível? É só eu começar aqui a contar piada no momento da palavra, é eu começar a falar de filosofia, é eu começar a falar de psicologia, é porque é isso que o povo quer ouvir, né? É uma geração que tem comichões nos ouvidos. É uma geração que não está preocupada com o que Deus quer dizer, mas sim com o que Ele quer interpretar de um texto que já foi escrito. Então nós precisamos entender muito bem o que Deus quer falar conosco, e não filosofarmos a palavra de Deus. Eu já mostrei isso para minha esposa, que eu consigo tirar um sim da onde que a palavra diz não. Eu consigo dizer um não quando a palavra diz um sim, porque nós conseguimos manipular a nossa própria mente acerca de qualquer assunto. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sofismas, aquilo que parece que é verdade, mas não é. Aquilo que parece nos dá uma satisfação. Quem foi que disse que o Evangelho nos traria satisfação? Quem foi que disse que o Evangelho nos traria riqueza? Quem foi que disse que o Evangelho nos permaneceria nessa terra, usufruindo de tudo que o mundo, que já é do maligno, pode nos proporcionar? Quem foi que disse isso? Mas essa é a pregação de hoje. Então Deus tem me dado esse entendimento, tem mexido até nas minhas estruturas, naquilo que eu achava que era certo. Deus também tem falado comigo, e tem me causado até uma turbulência. E eu quero passar isso para a igreja, entender em que momento nós estamos. Negar a si mesmo, baseado no quê? No quê? Porque quando a gente não pode falar de bebida, a gente não pode falar de cigarro, a gente não pode falar de prostituição, a gente não pode falar de nada. Como é que vamos negar o quê? O que nós vamos negar se eu que estou aqui não posso falar? Vocês entendem como nós estamos numa geração cada vez se perdendo e se distanciando da voz de Deus? E eu poderia mostrar várias vezes em que Deus se distanciou da geração, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Se ninguém falar contra Ele, nós vamos estar mergulhados nele sem saber que estamos pecando, porque a nossa mente, o nosso coração é enganoso, e a nossa mente está contaminada com o pecado. Então fica difícil nós tomarmos uma direção, sendo que qualquer direção vai nos levar a Deus. É assim que as religiões pregam, que todo caminho leva a Deus. E eu alerto a vocês, sim, todo caminho leva a Deus, mas para juízo e condenação, e a salvação de alguns. Porque nós vamos nos encontrar naquele grande dia, no tribunal. E ali as nossas obras vão ser pesadas. E ali Deus vai nos pagar de acordo com aquilo que nós vivemos. E não, então nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos. E nada vai escapar. Nada vai passar diante da presença de Deus. Então não é por causa da igreja, não é mais por causa de um pastor, não é por causa da regra da igreja, não é por causa das doutrinas da igreja, não é por causa disso. Negar a si mesmo está além daquilo que você possa imaginar. Negar as suas vontades pode ser que para alguns não tem problema, mas se você é uma geração eleita, se você é um sacerdócio real, se você é uma geração santa, separada e escolhida por Deus, o teu caminho é diferente dos demais. Amém? Então vamos lá para o princípio. Gênesis 2:17. Gênesis 2:17. Amém? Aqui é o início de tudo. O negar a si mesmo está relacionado ao livre-arbítrio. Nós temos a liberdade. Os anjos tiveram a liberdade. Os anjos escolheram. Uns escolheram permanecer em Deus, e outros escolheram se rebelar contra Deus. Então tudo
está relacionado às nossas escolhas e vontade. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aqui não tem inocência, gente. Não pense que nós somos diferentes de Adão e Eva. Não pense que Adão e Eva era diferente de você. A única diferença foi que eles preferiram errar. Nós já nascemos no erro. E eles preferiram desobedecer. Porque a sentença já estava dada. Eles já sabiam que ia acontecer. Mas eles não sabiam que era a morte. Aí eu digo para você. Noé, quando estava construindo a arca, ele sabia o que era chuva? A palavra de Deus diz que não tinha chovido até aquele momento. E mesmo assim ele preferiu obedecer. Então nossa vida sempre está baseada nas nossas escolhas. Nós não devemos jogar responsabilidade nem para a igreja, nem para o pastor, nem para ninguém. Principalmente a política. Principalmente a política. Então nós devemos estar nos preparando para habitar no céu, morada celestial. O nosso local não é aqui. Em algumas traduções, quando fala do céu, diz que nós retornaremos do lugar de onde nós saímos. Então, na verdade, eu não sou daqui, eu sou peregrino em terra estranha. Lá no trabalho tem um rapaz, ele não disse para mim, mas eu fiquei sabendo. Ele disse que eu era estranho. Eu falei, glória a Deus. Está se cumprindo a Bíblia na minha vida. Eu sou estranho. Eu sou estranho. Eu não bebo com ele. Eu não traio a esposa como ele. Eu não faço fofoca como ele. Eu não minto como ele. Eu sou estranho. E eu tenho minhas posições, eu tenho minha maneira de pensar, e eu tenho, por enquanto, eu tenho livre-arbítrio, e eu consigo discernir o que Deus fala no meu coração. Tu entende que ninguém pode ter essa decisão se você estivesse lá no jardim? Qual era a tua decisão? Era de obedecer ou descobrir o que... Será que se Deus está falando a verdade? Porque às vezes a gente vem para um culto e ficamos pensando, será que é isso que o irmão está pregando? Será que Deus está falando dessa forma? Será que é dessa forma que é o Evangelho? Nós estamos fazendo igual Adão e Eva. Porque Eva pecou, mas Adão pecou em seguida. Ele se deixou levar pela conversa da serpente. A Bíblia não diz que a serpente falou com Adão, mas com certeza a Eva falou. E aí, quando Eva dá ouvido a uma possibilidade de Deus estar mentindo, olha que confusão. Então nunca duvide da palavra de Deus. Duvida de mim, duvida do sistema da igreja, não pode duvidar de tudo, mas nunca da palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Amém? E aí ela não deu ouvido a uma ordenança de Deus. E nós sabemos o final. Ela morreu e veio toda uma sentença de morte para toda a nossa geração. E a única maneira, como Deus é justo e fiel, a única maneira de nos trazer de volta à presença de Deus foi através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa a dizer que nós devemos negar a si mesmo. E ele fala que a verdadeira vida está nele. Vou dar só mais um outro exemplo de Caim. Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. Você vai percorrer pela Bíblia. É interessante que se nós lermos a Bíblia de uma perspectiva diferente da qual a gente está acostumado a ler, você começa a pegar alguns detalhes. Quando eu comecei a observar, preparando a mensagem no negue-se a si mesmo, eu comecei a perceber que vários não negaram. Não foi só Adão e Eva que não negou a sua vontade, porque o fruto era bom aos olhos. Eu não vou continuar nesse texto para me ganhar tempo, mas ela começa a falar aquilo que nem Deus falou, se perdeu na mensagem.
se perdeu naquilo que Deus realmente queria falar. Então, ela começou a achar bom aos olhos, ela pensou na possibilidade de Deus estar mentindo para ela, começou a pensar na possibilidade que de repente eu não vou morrer, isso deve ser uma historinha, isso aí deve ser só uma historinha de Deus. Para pensar dessa forma, que era só obedecer, e o pior, poderia comer de tudo naquele lugar, poderia fazer de tudo naquele lugar, menos comer da árvore, do fruto e do conhecimento e do mal. Então são duas árvores, era só duas árvores, estava limitado a só duas árvores, e ela desobedeceu, e nós desobedecemos. Entende que é muito mais profundo? A nossa carne, eles não tinham a contaminação da carne, e eles foram empurrados para o erro. Imagina nós que nascemos no erro. Nós vamos lutar todos os dias das nossas vidas para permanecer na palavra de Deus, e algumas vezes vamos errar. Eu não digo que todas as vezes, eu não digo que nós vamos errar porque gostamos de errar, mas nós vamos errar porque nós estamos inclinados às nossas paixões, às nossas concupiscências. Romanos 1, 22 e 24, aquela passagem ali é falado o quê? Que por causa do pecado, Deus entregou as suas paixões, as suas concupiscências. Fazem o que vocês quiserem, eu não vou limitar a vida de vocês. Fazem o que vocês quiserem. Saiba de uma coisa, no final, Deus vai estar lá pedindo conta. Entende que é muito profundo? Porque não queremos negar as nossas vontades. E em Gênesis 4:7, Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados. Nós queremos coisas, nós queremos algo diferente na igreja, fazer um culto em que cantar louvor e ler a palavra de Deus. Para muitos isso é, não tem mais graça, não tem mais graça, porque nós não estamos pensando na eternidade. Ou você nem deveria ir para a eternidade, porque lá nós vamos estar prestando culto a Deus eternamente, lá nós vamos estar adorando a Deus eternamente. Você não quer participar do coral dos anjos, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo? Mas se isso te cansar, não tem sentido nós querer ir para um lugar onde que lá nós não vamos querer fazer o que nós deveríamos começar a fazer aqui. Então o evangelho está perdendo a graça. Aí nós começamos a fazer tecnologia, aí começamos a soltar fumaça para ver se atrai alguém. Botamos luz, põe giroflex aqui, faz alguma coisa, toca sirene, toca chofar, toca trombeta, faz alguma coisa. O povo precisa de Deus, o povo precisa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder, é a palavra de Deus que transforma o homem, e não são coisas. E muitas vezes nós estamos querendo as coisas no lugar de Deus. E isso aqui não foi uma frase de efeito que foi eu que escrevi. Não, já estava escrito. Gênesis 1, 24, 25. Ali fala da contaminação de Roma. E Caim também teve escolha. Se você fizer o bem, independente de quem é cristão ou não, a gente sabe o que é certo ou não, porque isso é um DNA de Deus em você. Tá carimbado. Você pode não ler a Bíblia, você pode não conhecer as Escrituras, mas você sabe quando está praticando mal com alguém, mal para alguém. E você sabe quando está fazendo mal ao relacionamento teu com Deus. Você sabe, porque isso não está ligado à palavra, está ligado em quem você é e para que o Senhor te criou. Entende que é mais profundo? Entende que a gente precisa fugir das regras, a gente precisa sair do nosso momento ali, daquilo que é prazeroso para nós. Tá bom,
não posso usar calça e eu posso usar saia, mas isso te faz mais crente? Isso vai te fazer não pecar? Isso vai te aproximar da presença? Na verdade, a saia é para você cobrir as suas partes íntimas, é para você se botar como uma mulher decente, mas isso não é o suficiente se você não buscar a Deus, porque os advogados se vestem de terno, os advogados do seu trabalho é terno, e porque eles usam terno, eles são chamados filhos de Deus? Eles irão para a morada celestial por causa do terno? Eles precisam passar pela cruz, eles precisam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Não estou falando mal de vestes, não estou falando disso, eu estou falando o que está por trás das vestes. Estou falando de caráter, de transformação de vida, falando daquela explosão do Evangelho. O Evangelho entrou, eu recebi e minha vida foi mudada. E Caim teve a oportunidade de fazer o que era certo, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, jaz a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Era o próprio Deus falando com ele. Às vezes a gente está tão distante de Deus e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas eu digo algo para você nessa noite: você está mais perto que você possa imaginar de Deus. Você só não está perto, você está na casa dele. Mas não é a igreja. Você faz parte da habitação do Altíssimo. Não habitarei mais em templos construídos por mãos humanas, mas vou passar a habitar dentro do homem. E ele habita em ti, e ele quer te levar para um lugar melhor. Mas você insiste em querer errar o caminho. Em nome de Jesus, igreja, não seja como Caim, que preferiu matar o seu irmão para satisfazer a sua vontade, simplesmente por causa de um mau serviço a Deus, a não prestar uma honra a Deus, a não sacrificar a Deus da forma que Deus quis. É Deus que quer, é Deus que manda, é Deus que estabelece. Mas nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer da nossa vontade. Nós queremos achar que Deus não vai se importar. Deus não vai se importar se eu fizer dessa forma. Deus não vai ligar se eu não fizer da forma que Ele mandou fazer. Afinal de contas, Ele me conhece. E não é assim, igreja. Tem muitas coisas que Deus não abre mão, inclusive de você. Ele não negocia com o pecado. Ele não negocia com o pecado. Somos pecadores por causa de Adão, mas em Cristo Jesus tivemos uma nova oportunidade de viver uma vida santa, uma vida justa e uma vida que agrada a Deus. Não dá para nós negociarmos com o pecado e achar que Deus vai entender que nós somos pecadores. Mas e o sangue de Jesus? Aonde está na tua vida? O que nós vamos fazer com esta palavra, em que Deus dá orientação para os homens, como eu estou dando orientações para vocês? Me tenham, olhe nos meus olhos e me tenham como um conselheiro, e não como dono da vida de vocês. Sou um mensageiro da palavra de Deus e preciso dela como vocês. Estou aqui somente para cumprir um chamado, da qual Deus me chamou, e eu disse sim. E espero que em nome de Jesus, vocês, vendo o exemplo meu, façam o de vocês. Diga sim para Jesus. Independente de qualquer coisa, independente de circunstância, independente de se você sabe ou não sabe a Bíblia, não está relacionado a isso. Está relacionado ao teu coração se inclinar a fazer a vontade de Deus. Mas eu não sei ler, não tem problema. Ouve, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. É santa, é a palavra de Deus que você precisa ouvir. Você não precisa ler, mas você precisa ouvir e obedecer, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Olha só, ele teve escolha.
assim como Adão e Eva teve escolha. E eu posso mostrar várias outras opções. Eu vou usar uma pessoa em que teve escolhas, em que Deus chamou, porque ele teve a escolha de ficar com Deus. Josué. Josué não era a sequência sacerdotal. Josué não era o escolhido. Josué era apenas um soldado. Mas ele escolheu ficar do lado de Moisés, porque Moisés era o homem que buscava a Deus. E eu estou vendo uma geração em que nós ficamos procurando quem é que busca a Deus? Quem é que busca a Deus? Quem é que quer buscar a Deus? Todo mundo tem compromisso, todo mundo tem tudo para fazer, mas ninguém tem vontade de buscar a Deus. E nós perdemos o foco, nossas vistas estão embaçadas, nós não conseguimos enxergar quem é que está falando a verdade, quem é que está vivendo o propósito de Deus, quem é que quer fazer a vontade de Deus. E aí, nós passamos a duvidar de todos e de tudo. Tem pessoas que estão com um problema de olhar a igreja como de Cristo. Por causa de quem? Nós, pastores. Nós envergonhamos às vezes o Evangelho. E às vezes, e muitas vezes, porque não queremos mais ouvir a voz de Deus. Então negar a si mesmo é muito mais do que uma regra. É muito mais do que nós lemos as Escrituras. E porque eu vou dar um exemplo de Josué. Porque Josué, ele assumiu logo em seguida que Moisés morreu. E eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo com isso. Mas Deus começou a se relacionar com Josué igual se relacionava com Moisés. Por quê? Ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Quando Moisés falava, fica aqui que eu vou subir, ele falou, não, eu vou para perto do monte, eu vou esperar o Senhor. Quando ele subia no monte, o povo se distanciava com medo de ser fulminado por causa dos seus pecados, e falava para Moisés ir. Vai, Moisés, eu já li isso aqui na igreja. Vai, Moisés, vai, porque se nós formos lá, nós vamos morrer. Moisés, quando tu falar, eu vou ouvir. Mentira, não ouviram. Moisés veio com as tábuas dos mandamentos, só 10 mandamentos, e eles não tiveram a capacidade de cumprir somente 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e simplifica, né? É a fala de Jesus simplificando no novo. E mesmo assim, nós estamos com dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. E estamos com dificuldade de amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós não estamos mais nos amando. Nós não estamos mais nos amando. Nós estamos amando as coisas. Nós estamos amando as coisas. Entende? Que nós não estamos mais cuidando do templo do Espírito Santo. Nós não estamos mais cuidando de santificar esse corpo, para que nós possamos fazer realmente a morada do Altíssimo, a habitação do Altíssimo, a presença de Deus manifesta em nossas vidas. Hoje parece que falar em língua realmente está estranho. Parece que manifestação dos dons está realmente estranho, porque tem uma geração chegando achando que isso é meninice, ou achando que isso não tem poder. Mas eu posso assustar vocês e dizer: a palavra de Deus é poder de Deus para os que crê. E os incrédulos vão realmente ficar assustados, porque tem uma geração preocupada com o que vão pensar de nós. Eles não estão preocupados com nós. Eles não estão preocupados com o que nós vamos fazer ou deixamos de fazer. Saiba de uma coisa: um dia que ele precisar de ajuda, ele vai te procurar. Hoje nós somos estranhos, mas todas as vezes que essas pessoas estão nas maiores dificuldades de suas vidas, ele vai procurar o povo estranho, que é diferente. Porque ele sabe que não dá para manipular um poder de Deus. Não dá para manipular uma cura. Não dá para manipular o poder de Deus. A gente pode até brincar com ele, mas a conta está chegando para muitos que brincaram. Muitos que fizeram piada do Espírito Santo.
infelizmente, estão pagando um preço caro por isso. Então não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, achando que tudo isso é uma brincadeira. A palavra de Deus, ela é muito séria e ela está se cumprindo todos os dias. Queira você escolher a melhor parte. Queira você escolher estar do lado daqueles que obedecem a Deus. Porque a palavra de Deus diz que até os vasos de desonra são preparados para aquele grande dia. Timóteo 2. Acredito que é ali perto do versículo 20. Numa grande casa, vasos de honra e de desonra. Foi Deus que estabeleceu isso. Porque alguns vão escolher fazer a vontade de Deus e outros não. Deus já sabia disso. Deus não é pego de surpresa. Vou dar um exemplo ruim daqueles que tentam manipular a presença de Deus. O rico cumpria os mandamentos. O rico cumpria a palavra, mas ele não tinha o principal, que era o coração inclinado a Deus. Então não é regras que te permanecem na fé, é o teu coração quebrantado na presença dele. E quando você pecar, saiba que tem um advogado justo e fiel, Jesus Cristo de Nazaré, que pode te perdoar de todos os teus pecados. Não tem nada que ele não possa perdoar, a não ser exceção, blasfemar contra o Espírito Santo. E vou explicar para você, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não dar crédito a Deus, é não glorificar a Deus quando Deus está fazendo. É você falar que Deus não está fazendo o que Ele realmente está fazendo. Como é que eu vou saber? Às vezes eu não sei, mas eu prefiro não julgar, para que o Espírito Santo não me julgue. Não julguei para não ser julgado. Não está só relacionado à minha vida e à do meu irmão, está relacionado à vida com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está na casa, e se Ele quiser curar, e se Ele quiser salvar, e você achar que isso não tem nada a ver com Ele, você está blasfemando contra Ele. Por isso que em todo tempo, ore sem cessar, glorifique a Deus, o teu Pai, que estás no céu. Por isso que nós devemos estar sempre dando graças a Deus, porque nós não sabemos se há uma manipulação. Se eu combinei com algum irmão aqui no final, levanta, ó irmão, quando eu fizer o apelo, tu levanta. Se eu fiz isso, Deus vai me julgar. Agora, se alguém levantar pelo poder do Espírito de Deus e se render aos pés de Jesus através da palavra dele, e você achar que isso não é real, cuidado, você está entristecendo o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, e o homem pecador tem que reconhecer que precisa e necessita da palavra de Deus, porque Caim conhecia Deus por causa do seu pai, mas preferiu não ouvir. Adão se relacionava com Deus todos os dias, todo final de tarde tinha um encontro. Então tome muito cuidado. Não é só ouvir, mas seja um praticante da palavra de Deus, que você vai ver a tua vida sendo transformada. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Às vezes as pessoas usam essa palavra para poder falar sobre casamento. De certa forma não está errada, porque a gente pode interpretá-la, a Bíblia. Nós temos essa liberdade de interpretar. Mas aqui não está falando sobre só o casamento, mas de toda a nossa vida. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. O julgo, para quem não sabe, é a carga que o animal colocava para amassar o trigo, para amassar a uva, para trabalhar.
E o jugo desigual é você pegar um animal forte e colocar ele junto com o fraco. Isso é um jugo desigual. Você achar que o fraco vai suportar a força do forte. Então você está sacrificando muito mais o forte e acabando de destruir o fraco, porque o fraco não era nem para estar ali. Então o jugo desigual relacionado à plantação, à colheita, à produção de uva, jugo desigual. Agora, dentro do sacerdócio, de uma palavra mais erudita, de uma palavra mais qualificada dentro dos estudiosos, jugo desigual. Quando Jesus diz assim, que meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está falando também para os escribas, para os fariseus, para os mestres da lei, para os sacerdotes. Porque é como se eu invento uma regra a partir daquilo que eu interpreto, certo? E ali começa a ser segundo a minha interpretação, aquilo que eu leio a respeito da vontade de Deus. Entende? Foi claro? Então é a partir do meu jugo. Eu estou julgando as escrituras dessa forma. E aí Jesus chega e fala assim: vocês estão pondo uma carga para este povo que vocês mesmo não suportam. Vocês não... Tem 600 e poucas leis, eu não lembro direito, a respeito dos mandamentos lá para o povo judeu. E Jesus olhou e falou: nossa, para que tudo isso? Eu só pedi 10. Dos 10 ele reduziu para 2. E dos 2 poucos fazem. E ele fala: vocês estão pondo um jugo para eles, mas vocês mesmo não fazem. Vocês são hipócritas. Hipócritas é quase um palavrão, gente. Hipócrita é quase um palavrão. É sem vergonha, é pilantra, é safado, e daí por diante. É o que dá pra gente falar aqui. Aqui e em outro lugar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o jugo desigual, ele é perigoso para a igreja. O irmão vive em pecado. Mas por que a irmãzinha aqui, que é minha esposa, a irmãzinha vive em pecado? Mas porque ela é minha esposa, não tem problema. Eu estou julgando ela desigual com toda a igreja. Era isso que Jesus queria falar. Aí, eu não gosto do Anderson. E porque eu não gosto do Anderson, mas por muito menos motivo e por muito menor, porque o pecado ele não tem maior ou menor, mas por causa do pecado do Anderson, eu vou botar um fardo mais pesado para ele e excluo ele da igreja, porque eu nem queria ele aqui. É o jugo desigual, pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia. Vocês entendem que a palavra de Deus ela é interpretada de acordo com aquilo que eu leio. E Jesus, quando viu aquilo, por isso que todas as vezes chegavam em Jesus e perguntavam assim, ó: mestre, o que o senhor acha a respeito dessa mulher que foi pega em adultério? Eles já sabiam o que tinham que fazer. Mas na verdade eles não estavam preocupados com a mulher, eles estavam preocupados com o jugo de Jesus. Mestre, o que o senhor acha a respeito do dízimo e das ofertas? Mestre, o que o senhor acha a respeito do divórcio? Mestre, o que o senhor acha que nós devemos pagar impostos? Mestre, mentira. Eles não queriam viver a palavra. Mentira. Porque quem quis viver a palavra, viveu. Aquela mulher nunca mais voltou a prostituir. Aquele homem em Gadara que Jesus libertou dos espíritos malignos, ele tanto quis que ele queria entrar no barco com Jesus, e ele negou a própria vida dele para viver a de Cristo. E Cristo, como um bom mestre e um bom pai, falou: não, você fica. E ele ficou. Você vê rebeldia no Gadareno, que na verdade ele não tem nome, mas você não vê rebeldia no Gadareno. Ele foi liberto. Agora eu vou servir a Cristo, mas eu vou contigo. E Jesus falou: não, vai e prega para a tua cidade, prega para a tua família, converte os teus, fica aqui. E não houve rebeldia da parte dele. Então este homem, eu posso declarar, cumpriu o propósito de Deus. E não tão perto, mas ele foi tocado por Jesus. Eu fico assustado com uma geração que se diz cheia, uma geração que se diz... Ai, tem tantas palavras que eles usam que eu fico confuso. É tanta coisa
que era só para dizer que estava cheio. Mas eles estão chapados. Então, tantas coisas. Essa linguagem de chapado é de bar, tá, gente? Eu chapava mesmo quando eu bebia. Essa linguagem é de bar. E trouxeram para dentro da igreja. Estou chapado. Tudo bem, vai, deixa quieto. Eu não vou entrar nesse mérito das palavras. Mas eu fico assustado porque eles estão dizendo que estão cheios, mas não abandonam o pecado de forma alguma. Eles não conseguem negar as suas próprias vontades. E como é que eles estão cheios? Cheio do quê? De orgulho. Cheio do quê? De soberba. Cheio de quê? De autoconhecimento daquilo que eles não conhecem, que é a palavra de Deus. Porque o gadareno não conhecia Deus, mas quando ele foi tocado e foi liberto, ele começou a servir a Deus. E quem foi que foi o discipulador dele? Hoje, se uma igreja não fizer célula, discipulado e escolinha dominical, não é igreja. Mas a gente vê várias vezes nas escrituras em que Felipe pregou para um homem, caminhando, lendo as escrituras. Eu não estou mentindo. Ele chegou e explicou a respeito da palavra. Entendes tu que lê? Aí ele diz, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E aí Felipe explicou. Foi meses, foi anos. A Bíblia não relata. Mas aquele homem quis ser batizado. E quando a gente começa a pregar o evangelho, e aí começa a vir regras sobre o batismo. Como eu posso batizar alguém que não abandona o seu pecado? Como é que eu batizo alguém que não nega a si mesmo por amor de Jesus? Como eu posso fazer isso? Me ensina a fazer isso. Como eu posso negar a vontade de Deus para fazer a de vocês? Não posso negar as vontades de Deus para benefício de uma nação que não quer o próprio Deus. Batismo por batismo vai ser só um banho na piscina, mas um batismo verdadeiro transforma a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Entende? Fuja das regras, porque ela pode te prender e você passa a não conhecer ao Espírito Santo. Você conhece regras, mas não conhece a Deus. Porque o povo, o sacerdote, o que mais eles sabiam fazer era regras. Uma mulher chega para orar, para ter um filho. Ela estava sendo humilhada. O sacerdote Eli não conseguiu ver que aquela mulher estava sofrendo há anos. Mas quando ela começou a clamar, e de repente ela pode ter falado em línguas, ela pode ter clamado e gritado e chorado e falado, Deus, eu não aguento mais. Me dá um filho, Deus. Me dá um filho, e se o Senhor me der um filho, eu vou honrar a promessa do Senhor e vou colocar ele de volta na tua casa. Ela estava negando. Ela fez um pedido para negar a vontade dela mesma. Não está no texto. Quero olhar um por um. Entende isso? Uma mulher pediu um filho, não foi para ela. Foi só para ela parar de ser humilhada por uma geração que chamava ela de louca. E o sacerdote, que era o homem de Deus para aquela época, perguntou se ela estava embriagada. Mas por que perguntou se ela estava embriagada? Porque é uma geração de beberrãos. Uma geração de sem compromisso. Sem compromisso da palavra de Deus. Entende como isso é muito sério? Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, o que foi que a geração lá fora disse? Estão embriagados, porque não guardam o testemunho da palavra de Deus. Foram muito mal interpretados por aqueles que deveriam falar assim, meu Deus, que maravilha, estão cheios do Espírito Santo. E aí nós começamos a ficar envergonhados e não querer mais falar em línguas por causa do que os outros vão pensar. Nós vamos deixar de cumprir a propósito e a palavra de Deus, pensando no que vão pensar de nós. Meu Deus, meu Deus. Deixem falar o que quiser de vocês. Cumpra o propósito. Cumpra o propósito. Porque senão você vai ser um péssimo ouvinte da palavra de Deus. Vai até conhecer,
Eu não estou nem fazendo questão de abrir os textos, porque eu não acredito que ninguém aqui nunca tinha ouvido do sacerdote Eli. E quando aquela mulher recebeu o seu filho, quando ele saiu da amamentação, quando ele parou de ser amamentado, ele foi entregue ao mesmo homem que disse que ela estava embriagada. Eu poderia ficar passeando por isso e mostrar que quando você tem um chamado e quando você tem um propósito, não importa o que vão falar ou pensar de vocês. E parece que nós não podemos mais falar mais nada, que as pessoas não querem mais o evangelho. Talvez não queira mais a igreja nem o evangelho, sabe por quê? Porque nunca conheceu o dono dela. Porque se fosse por isso, eu jamais estaria aqui ministrando essa noite para vocês. Porque em algumas mensagens minhas, e uma parte que me entristeceu muito, fizeram um congresso de missões. Fizeram um congresso de missões. E me chamaram para ministrar. E eu fiquei radiante. Eu falei, Deus, a minha hora está chegando. A minha hora está chegando. E sabe o que aconteceu? Eu preparei 2 ou 3 folhas de sulfite para falar da história de Paulo, o maior missionário que já existiu, depois de Jesus, lógico. E eu preparei as viagens de Paulo, a quilometragem de Paulo, o que Paulo fazia a pé, quem era Paulo antes da conversão e o que era Paulo depois da conversão, a transformação de um homem para cumprir o propósito de uma missão, porque missão sem propósito não é missão. Vamos fazer missão sem antes conhecer Jesus, nós vamos ficar pelo caminho. Nós precisamos conhecer a Jesus, saber o poder que Ele tem e para que nós fomos chamados para fazer missão. E aí, para minha frustração e decepção, 15 minutos. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque eu falei assim, qual é o propósito dessa igreja? Qual é o propósito de fazer uma missão, se quando for ler a palavra de Deus eu não tenho tempo nem para introdução? E quando acabou o final dessa mensagem, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei decepcionado. Sabe o que eu fiquei? E eu acho que eu transpareci isso, porque eu orei, eu jejuei, eu busquei a palavra, eu quis fazer a vontade de Deus, e eu tinha certeza que eu estava fazendo, só não tive a oportunidade de fazer a vontade dele na casa dele. E aí, para minha maior decepção, eu ouvi assim de alguém, os crentes velhos, sabe crente velho? Não velho de idade, mas velho na mente, mentes cauterizadas. E falou assim para mim, tu como um cantor é um excelente pregador. Mas no pejorativo. E na verdade eu nunca me preocupei em cantar bem ou em pregar bem. Eu sempre me preocupei em ser crente. E o que eu vou fazer depois de eu ser crente, já não me preocupa mais. Porque se minha esposa consegue olhar para mim e ver Cristo em mim, isso já é muita coisa. Se as pessoas do meu trabalho conseguem ver Cristo em mim, isso já é muita coisa. Se as pessoas perto de mim conseguem ver Cristo em mim, isso já é muita coisa. E infelizmente eu fiz a introdução e como obediente eu entreguei. E agradeci a oportunidade e mostrei as folhas. E falei, numa outra oportunidade que vocês quiserem me dar, e eu fiz assim, ó, e eu posso ministrar para vocês. Mas hoje eu não consegui. Para a honra e glória de Deus, eu voltei neste lugar para pegar a palavra de Deus. E aí a gente fica decepcionado com isso. Nós falamos do lugar que a palavra de Deus ela tem a maior importância, sendo que não é isso. A maior importância é você chegar aqui. Porque se eu pregar sozinho aqui 1 hora, ela não tem importância. Não tem ninguém para ouvir. A importância da igreja é vocês. A importância da igreja é vocês chegarem aqui com o coração ardendo por Deus, querendo ouvir a voz de Deus.
e fazer daquele dia o melhor dia de suas vidas. E qual vai ser o próximo dia? Ou qual vai ser o melhor dia depois desse dia que eu ouvi? É obedecer a palavra de Deus. Então não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. Pode voltar aqui para mim, 2 Coríntios 6, 14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que a comunhão pode ter luz com as trevas. Próximo. Que harmonia entre Cristo e Belial. Belial é um demônio, é um deus daquela época. Que há de comum entre o crente e o descrente. Nós não temos que ser igual. Nem é para ser igual. E se nós estivermos parecendo com alguém que não é crente, nós é que estamos errados. Eu nunca gosto de pregar para quem não é crente. Sabe por quê? Porque todos os mandamentos é para o crente. O cara, ele não quer Jesus. Eu não preciso pregar o evangelho para ele, ele não quer. Agora, se ele quiser, eu tenho Deus para falar para ele. Mas aí ele tem que querer Deus, para mim poder anunciar o Filho. E anunciar o que o Filho fez. E anunciar o que o Espírito Santo está fazendo, convencendo uma geração dos seus pecados, para que eles possam habitar na morada celestial. João 6. O Senhor foi preparar morada para nós. João 14,6, né? João 14,6. Ele foi preparar morada para nós. Se eu não estiver confuso, depois eu dá uma confirmada, por favor. Aqui, perdão. Glória a Deus, hein? Não estou muito doido não. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai até o Pai se não for por Jesus Cristo, que é o próprio Jesus que está falando. Nos versículos anterior, volta para mim, por favor. Aí, jovens, ei, vocês aí atrás, escuta só isso aqui. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus. Creia em mim. E também em mim. Eu estou falando outra versão, né? Já está aqui decorado. Pode, próximo. 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Há muitas moradas, jovens. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Jesus não vai enganar ninguém. Jesus não está brincando de salvar um e deixar outro de fora e ficar assim, vai para o inferno, hein? Vai para o inferno, hein? Jesus não vai fazer isso. Ele falou que a vontade dele é que nenhum de nós venhamos a se perder. A vontade dele é levar todos, nenhum se perca. Ele falou que todos que o Pai deu na sua mão, ele não perdeu nenhum. Lembra da parábola das 99 ovelhas? Era 100, por causa de uma. Ele não abandonou as 99, é que as 99 estavam seguras. As 99 aprendeu a ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Mas teve uma que ele teve que ir atrás e buscar. Que em nome de Jesus, se você é essa uma que fugiu da presença, que deixou de ouvir a palavra de Deus, e por algum motivo, nem importa qual o motivo, saiu da presença. E sair da presença não é só pecar. Sair da presença é só deixar de fazer a vontade dele. Entenda nessa noite, faça a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E olha aqui, vou preparar lugar para vocês. É para nós esse lugar, não é para os descrentes. Entende que não é para os descrentes, eles não querem. Lembra de Adão? Adão faz o que é certo, não fez, toma-lhe a consequência. Caim faz o que é certo, não fez, toma-lhe consequência. Todos os outros que pecaram, todos tiveram sua consequência. Nós não devemos culpar a Deus pelos nossos próprios erros, de não obedecer a Deus.
Quando o pai fala, filho, não põe a mão na tomada que vai dar choque. Mas o filho quer pôr e fica olhando. Filho, não põe. E ele quer pôr. Filho, não põe, que tu vai... Ele não sabe o que é choque. Até que ele vai lá e põe. Espero que seja uma vez só que nós tenhamos que tomar um choque. Mas eu garanto para vocês, Noé não colocaria o dedo na tomada. Eu garanto para vocês que Josué não colocaria o dedo na tomada. Sabe por quê? Eles aprenderam a ouvir. A palavra de Deus não diz que Noé era pastor, que era pregador, que curava, que realizava milagres. Ele ouviu. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Abraão não tinha um GPS. E de vez em quando você lê nas escrituras, ele pergunta para Deus para onde que ele estava indo. E Deus não falou. E por isso ele retrocedeu. E por isso ele desistiu. E por isso ele achou que Deus era mentiroso. Na nossa vida de cristão, nós devemos confiar e acreditar no que Deus irá fazer. Não é só por vista, mas é por fé. E nós caminhamos por fé. Essa é a razão da nossa fé. Senão não tem sentido acreditar naquilo que nós mesmos conseguimos fazer. Isso não é fé, isso é razão. Agora a fé é o sobrenatural. Fé é o que Deus faz além das nossas possibilidades. O que eu não posso fazer, o Senhor faz por mim. Creia nesse poder de Deus. Creia que Deus realiza milagre. E Ele não parou de realizar milagre. Próximo. E quando eu for preparar o lugar, voltarei. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu estou preocupado com o que a palavra de Deus diz. Ele vai voltar para me buscar. E se Ele vai voltar para me buscar, eu vou me preparar. Porque eu não quero ficar de fora disso aqui. E os levarei para mim, glória a Deus. E para que vocês estejam onde eu estiver. Já não está relacionado ao céu, aonde que Ele estiver. Onde Deus mandar você ir, você vai. Se Ele tiver que descer do céu novamente, porque aí entra no milênio, e nós vamos reinar com Ele como governadores. Você já se imaginou? Mas com um coração tão pecaminoso e perverso como o nosso, talvez nós vamos ser igual aos que nós temos hoje. Governantes corruptos, fazendo as suas próprias vontades. E o pior, com o dinheiro nosso. Para mim não falar de política nessa noite, qual foi o político que pediu para baixar o seu salário em meio à pandemia? Qual foi o político que pediu para diminuir sequer os seus benefícios? Qual deles pediu isso? Eu não quero mais o auxílio paletó de tantos mil, porque dos 1.000 que eu ganho, de vários 1.000 que eu ganho, isso sem a corrupção, só o salário daria para comprar vários ternos. Não quero auxílio moradia, porque eu tenho várias casas. Eu não quero auxílio, que vocês nem imaginam o quanto eles têm de auxílio. E alguém ficou com pena de quem está passando fome? Alguém pediu para reduzir o salário? Olha, eu abro mão, porque eu ganho muitos 1.000, fora a corrupção. Vamos dizer que, vamos falar do que não se corrompe, que são poucos. Você entende que isso está além, as escrituras estão além daquilo que estão fazendo festa aí, alguém ganhou. Mas isso não vai mudar a minha fé. Se alguém quiser vir botar decreto na igreja, aí eu quero saber quem está comigo. Eu quero saber quem vai permanecer comigo. Porque até então, a palavra de Deus e a nossa fé cristã está na lei mãe. Está na lei mãe. Nós somos livres para cultuar
o culto religioso, quanto os outros cultos que sacrificam crianças e animais. Mas nós preferimos sacrificar o nosso corpo em benefício de Cristo. Eu esmurro o meu corpo para que o de Cristo seja manifesto em mim. Rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Não estou pedindo nada para vocês que vocês não possam fazer, a não ser negar as suas vontades, negar as suas paixões, que você sabe que está acabando com a tua vida espiritual. Então negue suas vontades para viver a dele, para que você possa estiver aonde ele for, você vai estar junto com ele. É que eu não vou ter tempo para explicar sobre escatologia. Eu tive um pastor muito abençoado na faculdade, que ele explicava que nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Então onde Jesus estiver, nós vamos estar com ele. Nós não vamos ficar lá no céu junto com os anjos. Por um momento sim, mas nós somos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Se Jesus é a cabeça, se Jesus voltar no milênio, quem volta com ele é a igreja, e não os anjos. Se Jesus tiver que fazer qualquer coisa, ele não vai só a cabeça, ele vai com o corpo, eu e vocês. Então esteja nele, para que ele esteja em vocês. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente. Poxa, glória a Deus, hein? É isso aí. Vou voltar só ali no 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, e eu encerro. Eu já li o 14. Isso, que pode passar. De acordo que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Está falando de nós. Pois somos santuários do Deus vivo. Está entendendo que agora aqui é uma comunhão, há uma reunião dos santos, mas eu sou morada do Deus Altíssimo, Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Lembra 14:6 que eu acabei de ler para vocês? Ele está dentro de vocês. Como isso? Se entregue ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então se tu não entende que ele está em ti, é porque tu não se entregou ainda. Se entrega verdadeiramente. Sabe quantas vezes eu aceitei a Jesus? Eu perdi as contas. Eu vi várias vezes aqui na frente. Eu era tão pecador, eu era tão sujo que eu achava que eu nem chance tinha. Quando me deixaram entrar na igreja, eu já falei: rapaz, se eu morrer aqui já tá bom. Se eu morrer aqui já tá bom, porque diz que aqui é a casa de Deus, tá tudo certo. De repente eu tenho uma chance de entrar no céu. E aí depois desse tempo foi feito o apelo, eu vim. Aí no outro culto eu consegui entrar de novo. Apelo, eu vim de novo, até chegar o que hoje é o pastor Miguel, falou para mim assim: irmão, tu já aceitou Jesus todo culto, é uma vez só. Eu falei: não, mas tu não sabe a minha vida. Aí ele falou assim: mas Deus sabe, não precisa, é uma vez, agora vive. Falei: amém. Mas eu, teimoso, em medo de morrer, fazia o apelo, eu repetia o apelo aí na cadeira, levantava a mão: quem quer aceitar Jesus? Aí eu aceitava Jesus ali no meu lugar. Aí minha mulher começou a me acompanhar e falou: amor, baixa a mão, é para esse que está lá na frente. Aí quando fazia: repete essa oração comigo. Aí eu repetia de lá. Aí a minha mulher, que já estava ficando com vergonha, falava: amor, de novo. E eu queria Jesus, eu era muito pecador. Só que eu achei uma oportunidade de me reconciliar com Ele, e eu não queria de maneira alguma perder isso. E para mim encerrar: serei o seu Deus
e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Pode soltar. Pode apagar aqui para mim, por favor? Eu vou... valeu. Eu vou soltar um videozinho para vocês. Eu acho que todos já viram. E é exatamente o que eu quero ministrar isso para vocês. Todos com a mesma cruz, negando as suas próprias vontades. Mas existiu um que preferiu fazer a vontade dele e quis negociar o evangelho da cruz, e achou que a cruz era pesada demais para ele carregar. E aí então ele foi cortando um pedaço da cruz, porque na verdade Deus sabe do meu coração. E ele foi cortando, achando que isso seria mais fácil chegar no céu. E ele foi caminhando, e ele até chegou um momento que estava até mais rápido que os outros. Quando a gente começa a julgar que nós somos mais crentes que os outros, quando nós achamos melhor do que os outros e queremos cortar mais um pedaço, porque não dá para largar os meus pecadinhos, né, Deus? E nós cortamos mais um pedaço. Infelizmente, cantando até júbilo, louvando a Deus, mas chegou um momento de atravessar. O evangelho não é uma corrida. O evangelho não é para quem é mais ou menos. O evangelho é para você ser cristão. E todas as vezes que você quiser encurtar o processo e quebrar a tua cruz, para que ela fique mais leve, você pode correr esse mesmo risco de não chegar no propósito, que é na morada celestial, que é na habitação do Altíssimo. Não façam isso. Não façam isso. Pai, em nome de Jesus, vamos se colocar de pé. Quero agradecer, Deus, a oportunidade, Pai, de falar do Teu amor, de pregar a Tua palavra, Senhor. E creio que o Senhor, Pai, trouxe resposta aos corações, Pai, que estão necessitando de ouvir a Tua voz, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que nada venha a ser encurtado na vida dos Teus filhos, Pai. Que eles venham realmente, Pai, abrir mão das suas próprias vidas, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos pecaminosos, para fazer a Tua vontade, Deus. Não é difícil quando nós entendemos a palavra de Deus como ela realmente é, Pai. Nós só devemos abandonar as nossas vontades e fazer a Tua vontade, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu encerro em Marcos 8:35, Pai, que fala que a verdadeira vida está em Ti, Pai, e quem não faz isso, quem não sacrifica e quem não nega, nunca terá a vida verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja possa entender, Pai, que a verdadeira vida está em Ti, Pai. E é não mais viver para nós mesmos, mas para viver a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, toca nos corações que precisam, Pai, se reconciliar contigo nessa noite. Toca nos corações daqueles que por algum motivo, Pai, deixaram de olhar para Ti, Senhor, e foram encurtando o processo da cruz. As dificuldades do dia a dia foram abrindo mão para viver os desejos da carne, Pai. E em nome de Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor que caia por terra todo demônio que atrapalha, Deus, o pão de cada dia, o passo de cada dia, o negar a si mesmo a cada dia, o renunciar a cada dia. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus que o Teu povo vai viver cada dia um milagre, cada dia uma promessa, cada dia uma renovação no seu espírito, cada dia a Tua igreja, Pai, possa se encontrar contigo, Pai, como foi no jardim. Pai, em nome de Jesus, que nós
venhamos a voltar do lugar da onde nós não deveríamos ter saído, que é o teu jardim, é a tua presença, é fazer a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira todos os grilhões, todas as amarras, todos os impedimentos, todos os embaraços, toda a confusão da mente, que caia por terra em nome de Jesus. Que a tua palavra seja forte, tua palavra prevaleça no coração dos teus filhos, e que todas as decisões que eles venham a tomar a partir de hoje, venha a ser baseada na tua palavra, e não na que os homens estão pregando ou dizendo, em pensamentos humanos, ou filosofias, ou sofismas, mas sim naquilo que verdadeiramente o Senhor quer para cada um dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por ter uma casa, Pai, para termos a liberdade de anunciar as boas novas, Pai. E glorifico o teu nome por causa disso, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui entre nós que quer se reconciliar? Não tenha vergonha, porque provavelmente essa mensagem já não vai ser pregada dessa forma. Vou pregar uma outra mensagem de uma outra forma, falando de outros assuntos. Mas talvez você não vá conseguir negar as tuas vontades se você não fizer a de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Pai. Eu sei, Senhor, eu sei, Pai. Já temos uma vida aqui. Se você quiser, pode vir. Nós vamos orar. Se a mensagem foi pregada e a partir desse dia você não quer tomar essa decisão, pode ter certeza, cada dia vai ficando mais difícil. Cada dia vai ficando mais difícil. As tuas vontades vai sempre ser maior do que a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga Jesus. Eu não estou te chamando para seguir uma igreja. Eu não estou te chamando para seguir uma religião. Jesus não é religião. Jesus é Pai. Jesus cuida. Jesus ama. Jesus trabalha. Jesus transforma. Creia. Jesus muda a história. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele muda. Aleluia. Ele muda. Ele muda. Eu não estou inventando. Venha para cá, pode vir. Eu não estou inventando. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Aleluia. Aleluia. De dizer a ti, glória a Deus, glória a Deus, tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Glória a Deus. A que vontade de andar contigo pelo jardim. Vem pra cá que tem espaço. Aproveita que tá tudo escuro e corre pra cá. Jesus te chama e Ele te ama e Ele quer mudar a tua história. Pela imensidão da terra e te adorar. Que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim glória da inocência. Deus, Tu és bom, Pai.
Sempre temos uma oportunidade de nos reconciliarmos contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Pai. Guarda, Pai, protege, Senhor. Muitos estão aqui, Pai, para se encontrar novamente contigo, Pai, porque eles já ouviram a tua voz. Eles já ouviram. Aleluia, eles já ouviram, Senhor, mas eles estão com dificuldade, Deus. E não tem nada melhor que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito da verdade, Senhor. Ele muda. Ele trabalha, Senhor. Ele trabalha, Senhor, em favor daquele que neles esperam. Oh Deus, obrigado pelo teu poder, pelo teu agir. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Trabalha no coração dos teus filhos, Pai. Não permita que o inimigo tome novamente, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor renove, enche com o teu Espírito Santo, para que eles possam permanecer em tua presença. Eles já ouviram a tua voz e eles decidiram, Pai. Eles decidiram, Pai, te servir e te adorar, Pai. Eles decidiram. Venha pra cá, venha. Intercede. Põe, abraça. Que este povo precisa de amor. O teu povo precisa de amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade, Senhor, de estar em tua presença, Pai. Oh Deus poderoso, fiel e poderoso, fiel e poderoso, e não faria novamente. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos. Aleluia, pela imensidão da terra, aleluia, e te adorar. Deus está enchendo, Deus está enchendo. Dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Missionária. Ah, que vontade de andar Deus está enchendo pelo jardim, na viração dos dias. Deus está enchendo em tuas mãos e voar. Pastor Edson,
favor, pastor Edson. Que vontade, tenho liberdade. É os nossos irmãos. É os nossos irmãos. É os nossos irmãos. Estão voltando para o lar. Estão voltando para casa. Estão voltando, estão voltando. Aleluia. 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 Ei, Deus, Deus tremendo. Oh, Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado neste lugar. Obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Senhor, enche a tua igreja também, Pai. Enche a tua igreja também, Senhor, da tua doce presença, Pai. Oh, Deus, nós queremos ser estranhos. Se tudo isso fizer sentido à nossa vida, Pai, nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser diferente, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está te dando uma chance nessa noite. Deus é poderoso. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Deus é poderoso. Você se expôs por Glória a mim. Deus. Aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Noite de recomeço. Noite de recomeço. Negue as suas vontades e faça dele. Negue as suas vontades e faça dele. Negue-se a si mesmo. Por amor dele. Jesus negou a vontade dele para fazer a nossa. Ele negou as vontades dele. Sua morte ali na cruz, Aleluia. carregando a minha dor. Você Aleluia. se expôs por mim. Glória a Deus. Aleluia. Se entregou em Glória a meu Deus. lugar Pode ter mais. e me deu Aleluia. uma nova chance. Eu Aleluia. vou recomeçar. Levanta suas mãos. Glória a Canta, Deus. eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Glória a Deus. Tudo que passou, tudo Aleluia. que ficou pra trás. Vai baixando. Vamos se comportar, crentes. Aleluia. Quem quer ir embora? Glória a Deus. Ah, isso aqui é a igreja. Se comporta, crente. Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que coisa boa. Que coisa boa. Saiba de uma coisa. Jesus, ele não queria ir para a cruz. Por isso que ele orou até sangrar. Sabe o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele não queria. Mas contudo, que não seja a minha vontade, mas seja a tua, ó Pai. E Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz. Por causa disso, por causa de vocês. Foi por causa de vocês. Foi por causa de mim que ele foi para a cruz. E por isso nós não devemos negociar.
com o nosso Deus. Não negocie. Não negocie. Porque foi por isso que Ele fez. Pagou um alto preço de cruz. Para nós termos a nossa liberdade de, quando nós venhamos a falhar, ou acharmos que nós estamos fracos, Ele vem e renova a nossa vida de novo. Faz coisas novas de novo. Que maravilha que isso está nas Escrituras. Porque senão ficaria difícil eu inventar isso para vocês. Mas Ele faz nova todas as coisas. De todas as pessoas que tiveram aqui, meu Deus, tem lágrima aqui no chão. Aleluia. Tem alguém que quer voltar para Jesus. E tem alguém que quer aceitar Jesus. Pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Talvez você não entendeu nada e quer começar de novo. Se tem alguém. Se não tem, nós vamos encerrar o culto. Glória a Deus. Todos já estavam na presença. Só deram uma distanciada, né? Só se esconderam para se cobrir, né? Que nem Adão quando pecou se escondeu. Não tem problema, Ele te chama. Ele te chama. Glória a Deus. Adão não deixou de ouvir a voz de Deus. Adão não deixou. Adão não deixou de ouvir a voz de Deus. Ele apenas se escondeu. Não se esconde não, meu irmão. Não se esconde não, cara. Não se esconde não, cara. Glória a Deus. Cara, um ambiente desse é maravilhoso, irmão. Todo mundo aqui, cara, tá perdido, pedindo a presença de Deus. Tá bom? Olha aqui pra mim, cara. Eu e tu vamos lutar até o final para alcançar esse céu. Amém? No grupo está querendo Jesus. 100% da água dos nossos você está voltando. Olha o Adão aqui voltando. Estava escondido. Estava escondido. Ouviu a voz de Deus e se escondeu. Só que o Senhor estava aqui, irmão. Ele está aqui. Ele quer realmente mudar a tua história. Nem vale, irmão, o tempo que ficou lá para trás. O que vai valer é a partir de hoje. Ele faz nova todas as coisas. Acredita, irmão. Eu sou falha. A igreja inteira é falha. Mas tu tomou uma decisão de ouvir novamente a voz de Deus. Amém? Conte conosco. Nós somos uma igreja de pecadores, buscando a presença de Deus para entrarmos no céu. E nós vamos entrar. Em nome de Jesus. Qual é teu nome? João, estende a tua mão para cá. Pai, o teu filho João, Pai, está retornando para casa. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Tem sempre mais espaço nesta casa, que na verdade é o teu coração, Senhor. O Senhor trouxe o teu filho para cá, Senhor, para ouvir essa palavra, e ele tomou a decisão, Pai, de voltar novamente a ouvir a tua voz e obedecer, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Cuida do teu filho João, cuida dos teus sonhos e projetos, Pai. Liberta ele de tudo que aprisionou ele durante esse tempo que estava fora. Mas eu creio no poder da palavra de Deus, que liberta o homem a partir do momento em que ele crê. E eu creio que em nome de Jesus tu está sendo limpo, liberto pelo poder da palavra de Deus, que transforma a vida de um homem. Pai, cuida da vida do teu filho, em nome de Jesus, Pai. Que esta igreja seja um lugar agradável, um lugar que ele possa olhar para os irmãos e não se sentir menos, mas se sentir irmão em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende a tua mão para o alto. Glória a Deus. Quinta-feira tem mais desta presença. Quem vai pregar? O Espírito Santo de Deus. Nós estamos sempre buscando essa doce presença para mudar os homens
dos seus lugares de conforto, tirar da zona de conforto e trazer diretamente para a presença dele, ainda que possa doer um pouquinho, mas faz parte. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Vai em paz em nome de Jesus. Um abraço aí no teu irmão. Obrigado por ele fazer parte deste momento. Glória a Deus.